Muito bem, meus irmãos, vamos começar aqui lendo a palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, que são aqui a orientação bíblica que fundamenta a nossa pesquisa teológica. Quer dizer, por que estudar teologia? Qual a razão de fazer isso? Qual o objetivo? É necessário? Então, eu encontro nesta passagem a razão, ou as razões pelas quais nós devemos estudar com profundidade a palavra de Deus, e no caso especificamente, teologia como sendo o estudo da palavra de Deus. Ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Inclusive, esse versículo que fala da razão da esperança foi o que me motivou a colocar esse nome nesse livro, Razão da Esperança. A ideia foi que os crentes pudessem encontrar fundamento bíblico sólido para poder justamente explicar a sua fé para as outras pessoas, especialmente para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ter fundamento, o livro no caso é um curso completo de teologia, né? Nós aqui estamos vendo duas disciplinas, vimos duas no ano passado, mas a teologia completa são 8 disciplinas. Quem sabe um dia, ano que vem, talvez a gente vá fazer aí, ou no segundo semestre, a disciplina final, que é escatologia. Essa talvez precise do semestre inteiro só para ela, né? Mas hoje aqui, nesse semestre, falaremos sobre pneumatologia e eclesiologia. A Bíblia nos manda ter resposta, saber responder, porque o mundo questiona. O mundo levanta questionamentos contra a igreja. E muitas vezes os próprios cristãos têm questionamentos. Não entendem corretamente muitos assuntos. Então, o estudar é fundamental. É preciso estar preparado, diz a palavra de Deus, para saber responder. Mas note que o apóstolo Pedro, aqui nessa passagem, demonstra que essa resposta deve ter 2 aspectos. Sim, o aspecto de entendimento, o aspecto cognitivo, de sabedoria, mas precisa também ter o aspecto da piedade. A Bíblia não quer ninguém brigando por questões doutrinárias, a Bíblia não quer ninguém discutindo questões doutrinárias, a Bíblia quer pessoas testemunhando da sua fé. Quando a gente encontra, às vezes os crentes se encontram por aí, se eles são de igrejas, denominações diferentes, às vezes dá até briga, né? Da discussão, da bate-boca e um monte de coisa, né? Provando o quê? Que ninguém tem o Espírito Santo nessa turma, porque o Espírito Santo, diz a palavra, é santo. E discussão não é santa, né? Briga não é santa. Então, saber responder, dar a resposta, não é bater boca, não é discutir, não é tentar ser maior do que os outros, não é querer ser superior aos outros, não é querer saber mais do que os outros, é simplesmente dizer, eu creio desta maneira e essas são as razões. Então ele diz, fazendo isso com mansidão, temor, boa consciência. Essas expressões, mansidão, temor, boa consciência, enaltecem a teologia da pessoa. O teólogo que não tem mansidão, temor, boa consciência, a sua teologia pode ser espetacular, mas há algo muito errado nela. Algo está muito errado nessa teologia. Então, o equilíbrio necessário, é isso que nós procuraremos alcançar aqui no estudo, que por um lado tem que ser um pouco técnico em alguns momentos, precisa ser um pouco aprofundado e necessariamente alguns conceitos difíceis têm que ser expostos, mas sem nunca perder o objetivo máximo da teologia, que é glorificar a Deus e transformar a vida das pessoas, e transformar o coração, né?
Então, o nosso alvo, o nosso objetivo com o estudo é esse. Não é meramente conhecimento. Não é só conhecimento para armazenar, para ir virando um poço que a água vai enchendo, mas não vai para lugar algum. Fica ali estacionado. A água fica ali, ficando cada vez mais choca e sem graça. O objetivo é que essa água se renove, seja uma fonte e possa jorrar, como diz a palavra de Deus, para a vida eterna, alcançando mais e mais pessoas. Muito bem, vamos então entrar no assunto específico deste curso, ou da primeira metade desse curso, que é justamente a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia, né? Duas palavras gregas, pneuma, pode significar tanto vento quanto espírito. Sempre vai ser, no caso, o contexto bíblico que vai dizer se quando aparece a palavra pneuma na Bíblia, está falando do vento em si, ou se está falando do espírito. A semelhança já vem do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a palavra hebraica, ruach, também significa tanto vento quanto espírito. Aliás, Jesus fez um trocadilho com as duas palavras quando ele disse assim em João 3:8, ele disse, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É a mesma palavra, ele disse assim, o pneuma sopra onde quer, e assim todo aquele é nascido do pneuma. Só o contexto nos faz entender que a primeira expressão quer dizer vento como a gente percebe na natureza. E a segunda significa a pessoa divina do Espírito Santo. Mas há semelhanças entre o vento e o Espírito, Jesus disse, nós não o vemos, ele não é corpóreo, ele não tem corpo, ele é invisível, ele é espiritual. No entanto, a sua presença se faz notar, porque há personalidade no Espírito Santo. E é justamente com esse tópico que eu quero começar a tratar. O Espírito Santo é o quê? É uma força? É uma energia ou é uma pessoa? O Espírito Santo é uma divindade menor, um subalterno do Pai e do Filho? Ou o Espírito Santo é uma pessoa divina em igual condição à pessoa divina do Pai, à pessoa divina do Filho? Qual é a posição, qual é o papel do Espírito Santo na Trindade? Esse é o nosso primeiro assunto. Qual é o papel, qual é a posição do Espírito Santo na Trindade? Então nós vamos precisar ver muitos textos bíblicos, por isso, olha, espero que... Tem Bíblias aí, todo mundo tem Bíblia, alguém está precisando de Bíblia? A gente providencia emprestado se precisar. Vamos ajudar, principalmente quem tiver um pouco de dificuldade de achar o texto bíblico, senta com uma pessoa do lado, porque a gente não vai ter muito tempo também de ficar esperando, porque são muitos textos para ver. Então, espia aí na Bíblia do vizinho. O importante é que eu não quis projetar as passagens bíblicas, justamente porque em teologia a gente aproveita para ajudar os crentes a acharem textos bíblicos, né? Uma coisa é certa, talvez você não aprenda nada sobre o Espírito Santo, mas vai aprender a achar texto bíblico. No final do curso, você vai chegar à conclusão e dizer, olha, teve uma parte positiva nisso tudo, agora eu já acho fácil os textos bíblicos. Não aprendi nada, não entendi nada, mas os textos bíblicos tá fácil de achar. No mínimo isso talvez a gente possa oferecer para você. Então veja aí, primeira parte, o Espírito Santo como pessoa divina. É isso que nós vamos tratar. Ora, por que é que nós podemos dizer que o Espírito Santo não é uma mera força, não é uma energia? A resposta é, porque o Novo Testamento descreve a pessoa do Espírito Santo como quem tem atitudes próprias de uma personalidade. Então, olhe para cima, tem luz aí, energia elétrica. A energia elétrica pode ser vista, pode ser sentida, ela tem uma função, você olha ali, olha, ela está funcionando, está trazendo luz para nós. Mas você não pode conversar com ela. Tudo bem, luz, está quente, está frio, está escuro. Você não pode se relacionar com ela. Ela é apenas uma energia. Há muitas teorias e seitas que foram consideradas heréticas na história da igreja, porque diziam que o Espírito Santo, e até hoje muitas dizem, que o Espírito Santo não é uma pessoa, é só uma força, só uma energia. O Pai é uma pessoa, o Filho também é uma pessoa, mas o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma
força, uma energia divina. É apenas um sopro de Deus. É apenas o vento de Deus, já que a palavra significa a mesma coisa. Vento e Espírito é a mesma palavra. Mas o Novo Testamento não descreve o Espírito Santo como apenas um sopro de Deus. Não descreve como apenas uma energia divina. Descreve como alguém que tem atributos próprios de uma personalidade. Essas passagens que estão listadas aí mostram o Espírito Santo em relações pessoais. Ele está falando, ele está conversando, ele está dizendo quero isso, não quero aquilo, ele está dizendo desta maneira, daquela não, ele pode ser ofendido, ele pode ser entristecido, ele pode ser alegrado. Então essas coisas não acontecem com uma força, essas coisas não acontecem com uma energia, acontecem com uma pessoa, por isso ele tem personalidade. Alguém lê para nós aí Atos 8:29. Tem que ler em voz alta. Vai lá. Olha, é o caso do Filipe, o evangelista Filipe, que estava sendo usado pelo Espírito de Deus para pregar o evangelho. Ele tinha acabado de pregar o evangelho em Samaria, e ele deixou Samaria, e o Espírito disse para ele, agora vai perto daquele carro lá onde estava o eunuco, o etíope, o funcionário lá da Etiópia, e ele diz, aproxima-te e fala com ele. Quer dizer, uma força não faz isso. Uma força não tem desejos, não dá ordens. Ela não fala com voz compreensível. Para alguém falar compreensivelmente, demonstrar vontade, demonstrar desejo, significa que há uma personalidade por trás disso. Então o Espírito disse, Filipe, faça isso. Do mesmo modo, Atos 10, verso 19, verso 20. Quem achou aí? Atos 10. Olha que interessante, o Pedro estava lá dormindo depois do almoço, numa boa, tirando um cochilo depois do almoço, aí ele teve aquele sonho, onde Deus mostrou para ele animais impuros para a religião do Antigo Testamento, e Deus disse, mata e come. E ele disse, de jeito nenhum, nunca fiz isso. Estranho esse sonho, acordou, tal. Daqui a pouco, o Espírito fala para ele, desce porque tem 2 homens lá embaixo esperando você. Eles vão te levar para um lugar assim, assim, assim. Na verdade, era para Pedro ir até a casa de Cornélio, que era um gentil, um estrangeiro, porque Deus queria que ele pregasse o evangelho para Cornélio. E ele disse, fui eu que os enviei. Irmãos, esse tipo de frase, esse tipo de fala, esse tipo de atitude não é próprio de uma energia, de uma força impessoal, mas sim de um ser, de alguém que tem personalidade. Ele não está dizendo, foi o Pai que enviou. Ele está dizendo, fui eu. O Espírito Santo demonstra ele próprio vontade, desejo, opções. No Atos 13, é aquele texto em que ele diz assim, separai-me agora a Paulo e a Barnabé para a obra, para a tarefa que eu lhes tenho designado. Havia vários homens lá jejuando, orando na igreja de Antioquia. Mas Deus queria iniciar a missão que por fim alcançaria o mundo todo. E ele disse, eu quero Paulo e Barnabé. Quem disse? O Espírito Santo. Ele disse, eu quero esses 2, eu separei esses 2, eu quero que esses 2 sejam enviados para cumprir a missão. Aí Paulo e Barnabé foram para a primeira viagem, para a segunda viagem, depois o Barnabé não foi mais, Paulo continuou, entrou outros na parada, mas Paulo foi até o final da terceira viagem missionária e espalhou as igrejas cristãs por todo o Império Romano naqueles dias, por vontade, por decisão do Espírito Santo. A gente continuar lendo, olha o próximo, aí, Atos 16, 7. Alguém já achou isso aí? Então, Paulo estava numa situação que ele não sabia para onde ir. Ele estava tentando pregar o evangelho numa certa região, não foi possível. Queria ir para outra, não dava. E especificamente para uma região foi dito que o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito Santo é chamado na Bíblia tanto de o Espírito de Deus, como o Espírito de Jesus, como o Espírito Santo. É o mesmo título,
Ou são 3 títulos diferentes para o mesmo Espírito. Ele pode ser, às vezes, chamado de Espírito Santo, esse é o título preponderante. Às vezes só Espírito também, não tem nenhum outro atributo, Espírito, ele é o Espírito. Ou Espírito Santo, ou Espírito de Jesus, ou Espírito de Cristo. Por exemplo, em Romanos 8, lá Paulo fala o Espírito de Cristo. Todos esses títulos apontam para a mesma pessoa, personalidade. Ele tem vontade, ele tem desejos. Ele não é uma mera força impessoal. Os outros textos, os irmãos anotaram aí, poderão ler depois. Note que é dito que as pessoas podem agradar ou ofender ao Espírito Santo. Isso você não faz com uma energia. Uma energia você pode ligar ou acender, mas agradar ou ofender ou entristecer, isso não pode ser feito com uma mera força, um mero poder impessoal. Se eu posso ofender o Espírito Santo, é porque ele é uma pessoa. Se eu posso alegrá-lo, se eu posso entristecê-lo, é porque ele necessariamente é uma pessoa. Se eu posso, como fala aqui em Mateus 12:31, se eu posso blasfemar contra ele. Eu não blasfemo contra o vento, eu não blasfemo contra uma energia. Eu blasfemo, se eu for blasfemar, eu teria que blasfemar contra alguém que tem sentimentos, que tem posições. Porque blasfemar nada mais é do que ofender. Né? Com atos, com palavras, com pensamentos. Isso só pode ser feito com uma pessoa. Veja esse texto de Atos 7:51. Quem já abriu aí Atos 7:51? E outro, Efésios 4:30. Pode ler. Atos 7. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Estevão falou isso para os fariseus, os saduceus que estavam lá depois da ressurreição de Cristo, ainda se colocando numa posição de incredulidade. Então ele diz, ele contou toda a história de Israel, mostrando como desde lá da formação da nação, Israel sempre esteve resistindo à vontade de Deus. Ele diz, e vocês continuam fazendo isso até hoje. Vocês resistem ao Espírito Santo. Quer dizer, resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que veio para convencer o mundo da justiça, do juízo, do pecado. A função dele é convencer o ser humano da sua pobreza espiritual e da sua necessidade de Deus. Quando o ser humano resiste, ele está dizendo, não, eu não aceito isso. Não, isso não é verdade. Então, o sentido de resistir ao Espírito Santo é o sentido de contrariar afirmações do Espírito Santo. Quer dizer, isso não se atribui uma força, uma energia ou qualquer coisa. Isso necessariamente é uma pessoa. Tem que ser uma pessoa divina. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Novamente, energia você pode interromper, desligar, mas entristecer não dá. Quem fica triste é a gente quando a conta de luz fica muito alta. Mas a luz não fica, a energia não tem problema nenhum com isso. Então, se o Espírito Santo pode ser entristecido, se ele fica triste, e note, ele fica triste quando os crentes fazem o quê? Quando eles fazem aquilo que quase não fazem, né? Pecam. Quando os crentes pecam, o Espírito Santo fica triste. Então é possível entristecer o Espírito Santo. São argumentos que nós poderíamos passar talvez metade da noite aqui, citando passagens, mas creio que dá para ter um extrato aqui do que nós queremos dizer. O Novo Testamento não descreve o Espírito Santo como uma energia, não descreve o Espírito Santo como uma mera força impessoal, descreve como alguém que tem personalidade, vontade, sentimentos, propósitos, fala, escolhe, dirige, direciona.
todas essas coisas são necessárias para... Acabou a caneta? Alguém ficou com a caneta. Ainda bem que ela não vale muita coisa. São atitudes próprias de alguém que tem personalidade. Eu estou apurando bastante esse tópico aqui da personalidade do Espírito Santo e da própria divindade do Espírito Santo, porque a gente ainda vai falar mais sobre isso em outras aulas, e também porque, de certa forma, isso é um pouco pacífico entre nós, né, evangélicos. Igrejas evangélicas, de uma forma geral, admitem a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Agora, por que eu posso dizer que o Espírito Santo é Deus? Acabei de dizer que ele é uma pessoa. Mas que tipo de pessoa? Então eu digo, uma pessoa divina. Por que eu posso dizer que ele é uma pessoa divina? Novamente, porque o Novo Testamento o coloca assim, quando diz Espírito de Deus. Quer dizer, necessariamente há uma ligação muito íntima com ele e Deus. Mas se ele é uma pessoa, uma personalidade, e uma vez que nós não somos politeístas, nós não cremos em vários deuses, nós cremos que só há um Deus, então necessariamente ele precisa ser uma pessoa dessa divindade. E é aí que os teólogos precisaram formular a chamada doutrina da Trindade, ou da triunidade divina. A doutrina da Trindade é uma doutrina necessária para se fazer justiça à palavra de Deus. Porque se nós não admitirmos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas que não são três deuses, que é apenas um Deus, nós teríamos que dizer que a Bíblia se contradiz. Lá em Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que é o famoso versículo de Israel, né? Que eles usam como uma espécie de profissão de fé judaica. Ouve Israel. É o Shema que os judeus falam, porque a primeira palavra hebraica do ouve é Shema Israel. Então, eles chamam de Shema, é o 6,4 Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Só tem Ele, não tem dois, não tem três, não tem quatro, é um só Deus. E você passa o Antigo Testamento inteirinho ouvindo isso, só tem um Deus, só tem um Deus, só tem um Deus, só tem um Deus. E você entra no Novo Testamento e daqui a pouco aparece Jesus e é dito, e Ele é Deus. E aparece o Espírito Santo e Ele é Deus. Então, ou você tem três deuses, aí você estaria contrariando o Antigo Testamento, fazendo a Bíblia se contradizer, ou há só um Deus, mas esse Deus subsiste em três pessoas distintas, porém não separadas, chamadas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em duas declarações bíblicas muito importantes, Pai, Filho e Espírito Santo aparecem juntamente, não é? Uma delas é justamente a fórmula batismal. Lá em Mateus 28, Jesus disse assim: ide por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, e ele diz só um nome, não nos nomes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Citando as três pessoas sob um único nome. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia coloca, e foi o próprio Jesus que colocou, são palavras dele, ele coloca o Pai, ele próprio, o Filho e o Espírito Santo no mesmo nível. Sob um mesmo nome. A outra passagem onde esses três nomes aparecem juntos outra vez, ou esse mesmo nome triplo aparece junto outra vez, é segundo aos Coríntios 13:13, a chamada bênção apostólica, que muitas igrejas terminam, né, com o pastor lá impetrando a bênção apostólica, que nada mais é do que repetir aquilo que foi deixado pelo apóstolo Paulo, pela palavra de Deus. O que diz a bênção apostólica, como está registrada aí no texto? Veja, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E observe que a ordem está invertida. Porque normalmente nós falamos o Pai,
primeira pessoa, o Filho, segunda pessoa, o Espírito Santo, terceira pessoa. Está certo isso, está certo isso. Mas para não pensar que isso represente algum tipo de superioridade essencial do Pai em relação ao Filho, do Filho ao Espírito, na bênção apostólica a ordem está invertida. O Filho aparece primeiro, o Pai aparece segundo, o Espírito aparece em terceiro. Quer dizer, essa ordem não é rígida, mas as três personalidades aparecem juntas, em pé de igualdade. É isso que nos leva a crer que Deus é um, mas também é três. É um só Deus, mas são três personalidades distintas. Só uma passagem que eu vou citar que reconhece literalmente a divindade do Espírito Santo é Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Atos capítulo 5, versos 3 e 4 é aquele texto de Ananias e Safira, aqueles dois cristãos que quiseram aparecer na igreja, supostamente dando uma grande oferta. Eles viram Barnabé e outros vendendo seus campos e entregando todo o dinheiro para os apóstolos. A igreja primitiva vivia numa espécie de comunidade, onde as pessoas faziam isso liberalmente, livremente, porque queriam viver juntas. Foi um exercício daquela igreja, daquela comunidade. Isso não se espalhou para o restante do cristianismo, mas aquela igreja fez isso por um período. E esse casal, Ananias e Safira, venderam o campo deles, mas vamos dar só metade. Eles entregaram só metade, a outra a gente guarda, e a gente fica famoso de qualquer jeito. E quando eles entregaram metade, o apóstolo Pedro disse assim: por que é que vocês intentaram em mentir ao Espírito Santo? O dinheiro era de vocês, o campo é de vocês. Se não quisesse dar, não precisava. Ninguém pediu, ninguém exigiu. Mas uma vez que você tomou a atitude de fazer isso, devia fazer de verdade. E ele vai dizer o quê? Não mentistes a homem, mas mentistes a Deus. Veja, ele diz, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Ele cita a pessoa do Espírito Santo como Deus. É o texto onde mais claramente nós vemos o Espírito Santo sendo nominado, chamado nominalmente como Deus. Ok, irmãos? Alguma dúvida aqui? Eu sei que está bem enxuto essa exposição, porque eu estou querendo logo entrar na relação das três pessoas da Trindade entre si, para entender qual é a função do Espírito nessa organização chamada Trindade. Mas se tem alguma dúvida sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo, você pode fazer. Se tiver alguma pergunta, a gente pode falar. Alguém gostaria? Pois não? Eu gostaria de saber se o Espírito Santo é divisível. O Espírito é uma personalidade espiritual, portanto, ele não é um ser localizado como eu, assim, que eu tenho 1,80 m de altura. Então esse é o espaço que eu ocupo no mundo. E se eu sair daqui, eu vou inteiro para lá. E se eu sair para cá, eu vou inteiro para cá. Eu sou um ser limitado ao tempo e ao espaço. O Espírito Santo, por ser Espírito, ele é onipresente. Então ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar aqui, ele pode estar na China, senão nós teríamos que marcar entrevista com eles, e agora eu vou atender vocês, mas amanhã eu preciso atender o pessoal da China. E depois da manhã eu atendo o pessoal lá do Japão. Eu posso orar aqui, o senhor lá na sua casa, a irmã lá no outro lado da cidade, o outro lá no fim de São Paulo, o outro lá no Japão, e ao mesmo tempo o Espírito Santo estará presente em cada um de nós. No dia do Pentecostes havia 120 discípulos lá, e o Espírito Santo desceu sobre cada um deles, né? Ao mesmo tempo, sobre cada um deles. Só um Deus Todo-Poderoso faz isso. Okay? Muito bem, vamos falar sobre a relação do Espírito Santo com a Trindade. Então nós entendemos que o Espírito Santo, como o Pai, como o Filho, não são
diferentes em poder, em glória, em honra, em majestade, em soberania, em santidade. Pai, Filho e Espírito Santo são exatamente iguais, idôneos, porque é o seguinte: não existem três substâncias, mas apenas uma substância. Deus é só um ser, um único ser, uma só substância. Claro, substância não é uma palavra boa, porque não tem palavra boa nenhuma para explicar quem é Deus. Estamos usando palavras limitadas, que estão ao nosso alcance, mas nós nunca teremos palavras perfeitas para isso. Então, o máximo que podemos dizer é isso: o Espírito Santo tem só uma substância, que é a mesma do Pai, que é a mesma do Filho. Logo, não dá para dizer que, em essência, o Pai é maior do que o Filho, ou o Filho é superior ao Espírito Santo. Não há subordinação entre Pai, Filho e Espírito Santo na essência deles, porque eles são a mesma essência, só uma essência. Não são três essências, não são três substâncias, não são três seres independentes. A mesma substância, a mesma essência, que é una de Deus, que é compartilhada tanto pelo Pai, quanto pelo Filho, quanto pelo Espírito Santo. Eu sei que isso é complexo, é difícil de entender, mas a ideia é essa. Não há, portanto, diferença de honra, de glória, de poder, de majestade em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como eles são na essência deles. Isso dito, isso posto, agora entenda o outro lado da moeda. Quando se trata de trabalho, quando se trata de função, quando Pai, Filho e Espírito Santo trabalham para o bem dos homens, ou para a criação do mundo, aí há. Porque aí o Filho é submisso ao Pai. E o Espírito Santo é submisso tanto ao Pai quanto ao Filho. Mas isso é uma questão de trabalho, de função. Mais ou menos, se eu pudesse usar um exemplo, que nunca é bom também, porque exemplo nenhum é perfeito, mas tem um casal, marido e mulher, certo? Na essência, a Bíblia não diz que o marido é mais importante do que a mulher, ou a mulher é superior ao marido. Na essência, eles são iguais diante de Deus, absolutamente iguais. Um não é mais digno ou menos digno, ou tem mais autoridade ou menos autoridade, em essência não. Mas quando há um casamento verdadeiro e há uma relação correta, a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido. Não é isso que a Bíblia fala? Que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas essa submissão da mulher ao marido não é porque o marido é mais importante do que ela. Não, é porque quando eles vão exercer funções, precisa ser assim. Se você tem a sua empresa lá, tudo bem. Aí uma pessoa é o presidente, a outra pessoa é um manda, o outro obedece. Mas não quer dizer que um seja mais importante do que o outro. As funções são diferentes. Então, na essência, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em poder, em glória, em honra, em majestade, eternidade, infinidade. Mas ao trabalhar, ao realizar funções, a Bíblia vai mostrar o quê? Que o Pai é o chefe, que o Espírito Santo faz uma função intermediária, ele é chamado de mediador, o Filho, e o Espírito Santo vai fazer a função final, chamada de aplicador. E agora também nós teremos vários textos aqui, esses dois apenas contrastam esses dois aspectos. Veja, João 10:30 fala assim: eu e o Pai somos um. Jesus falando, eu e o Pai somos um. Ele usa o número um, numericamente um, eu e o Pai. Só que o Pai estava lá em cima e ele estava lá embaixo. E ele falava com o Pai, abençoe o Pai. Ele conversava, orava com o Pai. Não estava fazendo aquele negócio de pessoal ventríloco, né? Que disfarça com a voz. Ele conversava com Deus. Deus falou com ele dos céus também. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E ao mesmo tempo ele diz, eu e o Pai somos um. No sentido de que nós somos a mesma pessoa, nós somos iguais. Mas o mesmo João, no capítulo 14, no versículo 28, diz o quê? Quem pode ler aí? João 14, verso 28. O Pai é maior do que eu. Quer dizer, ele acabou de dizer, eu e o Pai somos um. E agora ele fala, o Pai é maior do que eu. Então, como entender isso? Você percebe o que é a teologia? A teologia é o esforço
por entender e conciliar as passagens bíblicas. E entender como que elas se complementam. Então, a resposta seria a seguinte: João 10:30 está falando da essência da Trindade. Na essência, não tem diferença, são iguais. Eu e o Pai somos um. João 14:28 está falando do trabalho da Trindade, daquilo que a gente chama de economia da Trindade. Os termos técnicos aí são ontologia e economia. Ontologia, essência, aquilo que é por natureza, aquilo que Deus é por si mesmo. Na essência, na ontologia, Pai, Filho e Espírito Santo são têm a mesma autoridade, glória, honra, poder, majestade, etc. Mas quando se trata de trabalhar, de produzir, de realizar coisas, então isso é economia, é trabalho, é função. Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Ele é a autoridade maior. O que Ele disser, eu faço. O senhor gostaria de perguntar? Ok, eu não creio que seja um mero plural de majestade, porque Deus, Ele está dialogando consigo mesmo, né, quando ele diz: façamos a homem nossa imagem, nossa semelhança. Então aí há uma indicação da Trindade, não é uma prova, porque prova nós só temos à luz do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento tem indicações da Trindade, que, à luz do Novo Testamento, nós podemos interpretar dizendo que é. Agora, claro, se eu não tivesse o Novo Testamento, aí eu não teria como afirmar lá atrás que isso é uma indicação da Trindade. Veja aqui uma outra passagem que mostra uma relação entre o Pai e o Filho. E eu quero que você preste atenção nessa passagem, porque ela é muito interessante. 1 Coríntios, capítulo 8, eu vou ler a passagem para que nós todos possamos ouvir bem. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Ele diz: para nós há um só Deus. Estabeleceu. Há um só Deus. Quem é esse Deus? Ele diz: o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor. E ele usa a palavra grega aqui, Kyrios. Kyrios é um título divino, tanto quanto Deus. É um título de tanta notoriedade quanto Theos, que foi o título usado antes. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Agora, o que eu quero destacar são as preposições. Veja que ele diz assim, que o Pai é para quem existimos. E o Filho é por quem existimos. Existimos para Deus através de Cristo. Isso aqui vai ser a constante em toda a Bíblia, quase sempre mostrando assim, o Pai como a razão final, a razão máxima. Ele é o chefe, ele é o mentor, ele é aquele que estabelece o plano, estabelece a meta. E o Filho vai ser aquele que vai cumprir isso de maneira intermediária, como mediador. E o Espírito ainda vai ter uma função mais avançada na Bíblia, ele vai ser aquele que vai concretizar, tornar realidade, fisicamente falando, tornar realidade aquilo que o Pai planejou e que o Filho executou. Então essa é a relação trinitária, assim que trabalha a Trindade. Não é que, por exemplo, o Pai criou o mundo e o Filho o redimiu, e o Espírito Santo agora cuida da igreja. Não é essa divisão. Pai, Filho e Espírito Santo estão agindo em todas as coisas ao mesmo tempo. Na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na redenção está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na consumação do século estará o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas cada pessoa fazendo aquilo que é mais próprio de si mesmo.
em termos de funções. Então, se eu posso explicar, eu diria o seguinte: o Pai é o mentor, o Filho é o mediador e o Espírito é o executor ou aplicador. Quer ver algumas passagens que vão mostrar isso de forma bem clara? Eu vou ter que pular algumas passagens aqui porque não vai dar tempo de ver, mas pode ir anotando essas passagens. Eu, na verdade, quero ir um pouquinho para frente, eu vou deixar a tela aqui para vocês copiarem. Enquanto isso, eu quero que você vá no primeiro texto da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículos 1 e 2. 1, 2 e 3. À luz do Novo Testamento, nós encontramos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um fazendo o que lhe é próprio, cada um na sua função. Então veja aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aparece aí Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então já apareceu também a pessoa do Espírito Santo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Apareceu também a pessoa do Filho. Hã? Como? Onde? No versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Não está vendo aí a pessoa do Filho? Então leia João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz o quê? No princípio era a palavra, ou o verbo, era o logos, a palavra grega é logos. No princípio era o logos, a palavra, o verbo. O logos estava com Deus, a palavra, o verbo. E o logos era Deus, a palavra era Deus. E diz, e tudo foi feito por ele, por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é chamado de quê? A palavra, o verbo. Porque logos é a ideia de palavra em ação. É uma das interpretações. Logos é palavra em ação. Por isso que a Revista Atualizada traduz como verbo. Era o verbo, porque verbo é palavra em ação. Que verbo aparece no versículo 3 de Gênesis 1? Disse Deus: haja luz. O imperativo de Deus, o verbo, a palavra criadora, haja luz. Segundo João, capítulo 1, verso 1 e 2, este aqui é Jesus. Claro, Jesus antes de se encarnar, antes de se tornar um homem, Jesus como o Logos, a segunda pessoa da Trindade, ele existe dessa maneira, como a palavra de Deus. Como é que é então? Vamos criar o mundo? A Trindade fala entre si. Vamos criar, façamos essas coisas. Vamos criar como? Aí o Pai diz, vai ser assim. É Ele que decide a função do Pai na economia da Trindade, no trabalho, na função. A função do Pai é dizer, vai ser assim. Eu estou decidindo, eu estou indicando o caminho. É assim que vai ser. A função do Filho é executar aquilo que o Pai disse. Porque quando o Pai vai falar assim, haja luz, o Filho é a palavra criadora. Ele torna possível, ele torna a realidade. Ele é o meio termo, o instrumento mediador. Por isso que a Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. A função do verbo da segunda pessoa é ser o mediador. E o Espírito estava onde? Diz que ele estava pairando sobre as águas. Que ele estava lá tocando sobre as águas. Porque quando o Pai disse, o Filho agiu, quem concretiza é o Espírito. Quando o Pai decide, o Filho possibilita, quem faz acontecer é o Espírito Santo. Essa estrutura é igual na redenção, eu já vou mostrar. Pode perguntar lá.
Legal? Não é, Jesus não é a luz, ele é o haja. Ele não é a coisa criada, a luz é a coisa criada. Ele é a ordem para criar, ele é o haja, ele é o verbo, ele é a palavra proferida. Entendeu? Ele é o instrumento através do qual Deus cria. A luz é só uma criatura. E depois não teve só a luz, também teve montanhas, água, rio, árvore, animais, o próprio ser humano, tudo criado pelo poder da palavra de Deus. Então, Jesus não é a criação, ele é o Criador, ele é um instrumento do Criador, o instrumento da criação, ele é o haja, ele é o verbo. Está claro? Sim. Ele não é uma mera luz, ele é... Sim, Jesus é luz também, ele falou só a luz do mundo, etc. Mas aqui não, aqui ele é o haja, ele é a palavra responsável pela criação, é o poder criador de Deus. A outra passagem, vocês já copiaram aqui? Posso passar para o próximo quadro? Estamos falando então da Trindade em ação, criação e redenção. Olha essa passagem aqui de Efésios 1, de 3 a 12. Meu compromisso é terminar aqui às 9h15, porque tem gente com estacionamento e tudo mais, por isso que eu preciso correr um pouco. Okay? Efésios 1, 3 a 12. Queria que você pudesse observar a mesma relação da Trindade em trabalho nessas passagens. Efésios 1, de 3, na verdade vai até o 14. Efésios 1, de 3 a 14. Você vai ver as 3 pessoas da Trindade aparecer nesse texto. Cada pessoa na sua função. Está falando da salvação, agora é redenção. Acabei de mostrar a criação, agora vou mostrar a redenção. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai. Primeira pessoa, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por aí, até aí tá bom, porque daqui a pouco já vai começar a aparecer o filho. O que o Pai fez? Ele diz, o Pai nos escolheu. O Pai nos predestinou. O Pai definiu, o Pai é o mentor. Ele decide o que vai acontecer, ele faz o que, ele estabelece a agenda. A agenda é dele, ele estabelece a agenda. Ele decidiu salvar homens e mulheres, ele decidiu salvar pessoas, ele escolheu pessoas, predestinou pessoas, definiu essas pessoas, tudo é o Pai. O Pai fez tudo isso. Mas por meio do que o Pai fez tudo isso? Por meio do Filho. Veja, ele escolheu essas pessoas, o texto fala, nele Jesus. Por meio dele, de Jesus. Olha aí, verso 5. O Pai nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. A função de Jesus Cristo é ser meio de. Por isso, mediador. A função dele é ser o intermediário das ações divinas. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, a vontade é do Pai. O meio é Jesus. Para o louvor da glória de sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado. Amado é um título de Jesus, não é? No qual temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e vai por aí afora. Em outras palavras, ele está dizendo, o Pai escolheu um povo para ser salvo. O Pai definiu isso, eu quero salvar um povo. Eu vou salvar um povo. Mas quem vai salvar? Quem salva? O Filho. O Filho morre pelos pecados desse povo. Ele é o Redentor, ele é o mediador. Por meio dele, na verdade é assim, o texto fala, o Pai escolheu esse povo em Cristo antes da fundação do mundo, e através de Cristo, no tempo e no espaço,
Em outras palavras, no ano 30 da nossa era, da era cristã, esse filho morreu, pagou o preço, derramou seu sangue, concretizou a redenção. E é por isso que aqueles que o Pai escolheu podem ser salvos. Ele os salvou, Jesus os salvou. E cadê o Espírito? Qual é a função do Espírito nessa história toda? Sim? Por ser um salmo messiânico, pode. Por ser um salmo messiânico, sim. Muitas passagens, muitos salmos, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até... Então, é o filho conversando com o pai. Né? Sim. Isso. Sim, sim. Da ideia de propósito, de sentido. Aquilo que ele faz de forma consciente, de forma coerente. Então, quando Deus decidiu salvar pessoas, ele fez isso de forma consciente, coerente, planejada, pensada. Não improvisando. Não é? Fazendo como tem que ser feito, com todas as prerrogativas dele como soberano, como o pai. Ele é o mentor. Mas para salvar ele usa o filho. O filho é o instrumento da salvação. Porque não adiantaria o pai escolher pessoas para serem salvas se essas pessoas são pecadoras, estão perdidas e não vão ser salvas. Então alguém precisa tornar isso realidade, tornar isso possível, factível. Quem faz isso? O filho. Por isso ele é o mediador, o intermediário dessa história. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Pulando um pouquinho, você chega no versículo 13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Para resumir, o Pai escolheu, o Filho morreu pelos escolhidos, e o Espírito Santo vai um por um e sela, chama, santifica, separa. É o Espírito que convence individualmente as pessoas dos seus pecados, da condenação e da salvação também em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo é como se ele fizesse assim, ele pega a obra do Filho e vai até quem precisa e aplica essa obra sobre essas pessoas. Então, você vê o Pai planejando, o Filho tornando real, tornando realidade o plano do Pai, mas o Espírito Santo é aquele que vai no um por um. Vamos dizer assim, o Pai está lá no atacado, mas o Espírito está no varejo. Ele vai de um por um, selando, aplicando, separando, convencendo dos pecados, mostrando a necessidade de Cristo. Agora, isso aqui é um texto grande. Agora veja tudo isso num versículo só, que é 1 Pedro, capítulo 1. E nós encerraremos com essa passagem. 1 Pedro, capítulo 1. O apóstolo Pedro vai resumir tudo isso numa frase só, citando as três pessoas da Trindade, cada uma na sua função. Veja como Pedro se apresenta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora vem a frase, um versículo só para resumir tudo isso. Eleitos segundo a presciência de quem?
Deus Pai. Em santificação, por obra de quem? Do Espírito. Para a obediência às pessoas. Ou seja, capacitado, a obediência só foi possível por causa da aspersão de Jesus Cristo. Do sangue de Jesus Cristo. Então, uma frase só, o apóstolo Pedro conseguiu colocar tudo isso, né, mostrando que o Pai escolhe, o Filho derrama o sangue, a aspersão do sangue, em outras palavras, é uma reminiscência do Antigo Testamento, que o sacerdote pegava o sangue de animal e aspergia sobre as pessoas, era um símbolo de purificação. Então, a ideia de o sangue de Cristo ser aspergido sobre as pessoas, sobre a igreja, a ideia de purificar dos pecados. O Espírito Santo vai fazer o que na sequência? E aqui até ele inverte a ordem, porque a ordem não é rígida, né? O Espírito Santo santifica. O que quer dizer santificar? Essencialmente, o significado da palavra santificar, santo, o que é? Separar. O Espírito Santo separa. É como se ele dissesse, tem um monte de gente aqui, mas é esse aqui que eu quero, é esse aqui que eu quero, esse aqui para cá, esse aqui para cá. Então, o Espírito Santo é aquele que vai até o mundo e esse para cá, esse para cá, esse para cá. Ele separa, ele santifica aqueles que o Pai escolheu, por quem o Filho morreu. E aí a obra da Trindade é perfeita. Cada um fazendo a sua função de uma maneira harmoniosa. Sim, sim. Claro, porque à medida que você está tirando alguém daquele bolo de impurezas, de perdição, você está justamente colocando esse alguém numa situação diferente, numa situação de pureza. Então, lógico, santificar dá a ideia de deixar para trás, abandonar as coisas que estão erradas. Que é o mesmo sentido de separar também. Né? São palavras sinônimas. O Pai escolhe, o Filho morre e o Espírito Santo aplica. Aquele a quem o Pai escolheu. Em outras palavras, resumindo, o Pai escolheu pessoas, o Filho morreu por essas pessoas, e o Espírito Santo vai lá e torna tudo isso realidade, real, material em cada pessoa. Como foi lá na criação, o Pai disse, vamos fazer assim. O Filho foi a palavra, o instrumento para que isso fosse feito. E o Espírito Santo foi aquele que foi lá tocar no barro, na matéria, e foi fazer acontecer. Com poder, né? Onipotência. Não tem explicação lógica, racional. É algo que se aceita pela fé. Né? É, claro. Sim. Não, no sentido de que cada um desses escolhidos por quem o Filho morreu e a quem o Espírito Santo trouxe, cada um deve, um por um, experimentar a graça e a paz de uma forma intensa e se multiplicando cada vez mais. É a realidade íntima para cada um. Irmãos, nós vamos encerrar para aquelas pessoas que precisarem sair, precisarem se retirar, ficarem bem à vontade, não terem problema com ônibus, com condução ou estacionamento. E depois a gente pode ainda bater mais um papo aqui, se ninguém quer ir mesmo ver o jogo do Corinthians, né? Então tá tranquilo, né? Então, uma informação importante, tem um estacionamento aqui do lado, não é nosso, é um estacionamento de outra pessoa, mas dá para deixar o carro ali até as 23 horas, né? Esse é o limite. Vamos orar nesse momento, irmãos, para encerrarmos essa parte? Vamos colocar em pé, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por todas essas pessoas que o Senhor trouxe aqui a esse lugar, por iniciarmos esses estudos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, a consciência de que são estudos
profundos que provavelmente nós nunca entenderemos completamente, nenhum deles, porque nós somos tão falhos, tão imperfeitos de entendimento. Mas se pudermos compreender um pouco, ó Deus, e assim admirarmos ainda mais a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, a Tua graça, o Teu amor, ó Deus, então também teremos cumprido a função e o objetivo. Eu peço nessa hora, ó Pai amado, uma bênção muito especial para cada pessoa aqui. O Senhor que conhece cada um, sabe das lutas, sabe das dificuldades que cada um de nós enfrenta. Tu podes, ó Deus, nessa hora, com o Teu Espírito, que é justamente a pessoa que estamos estudando aqui, esse Espírito Santo, Tu podes santificar a cada um, ó Deus, e fazer a Tua obra prosperar na vida de cada um, Senhor Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.